Boa noite a todos, estamos ao vivo mais uma vez, live de segunda-feira. Hoje novamente um pouquinho atrasado, novamente problema técnico, tentando contornar aqui. A imagem no Facebook não está muito boa porque eu estou transmitindo do notebook. Por algum motivo do celular não estava querendo de jeito nenhum. Eu estou gravando a live, depois eu vou publicar a gravação da câmera do celular, que é bem melhor. E estamos transmitindo também para o Facebook e para o Instagram também, da Editora Teosófica. O Dieguito já está online, só testar aqui se o áudio está ok aqui no Facebook, né? Se o pessoal está me ouvindo. Vocês têm alguém ao vivo já aqui? Vocês têm alguém acompanhando já? Tem uma pessoa assistindo. Eu queria fazer um teste de áudio aqui, ver se tá ok. Vamos ver aqui se eu consigo. Saudações, Dieguito, seja bem-vindo à live de segunda-feira. Então essa live toda segunda-feira, às 20 horas. Só fazer um teste aqui, ver se o som tá ok. Eu queria fazer um teste de áudio aqui. Tá ok. Tá ok. A imagem tá um pouco ruim, né? A câmera do notebook é um pouco ruim, mas depois eu vou postar a gravação que eu tô fazendo aqui. Ó, o pessoal tá entrando aí no Instagram, Angélica, o Mark, mandando olá, sejam bem-vindos. Então, estamos começando uns minutos atrasados, devido novamente a problemas técnicos, né? Ao vivo tem dessas coisas. Chega na hora, a plataforma não quer transmitir de maneira nenhuma, né? Não iniciava a live ali pelo celular, aí pelo notebook consegui, né? Para o Facebook. Né? Bom, então eu sou Charles Boeira, essa é a quinta live dessa série, em cima da obra O Caminho do Autoconhecimento. Não sei se vai dar para ver em todas as câmeras aqui. O Caminho do Autoconhecimento, da Radha Brunier. É um livrinho de bolso, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. E ele é dividido em vários pequenos capítulos, e eu estou abordando um por vez em cada live. Então já foram realizadas 4 lives, elas estão disponíveis na página do Facebook da Editora Teosófica, @Editora Teosófica, e publiquei em outros canais também, né? Mas ali você pode encontrar todos os vídeos, né? E no Instagram também fica disponível 24 horas a transmissão. Estou colocando também no IGTV do Instagram da Editora Teosófica. Então, @Editora Teosófica. Bom, então, nas lives anteriores, nós abordamos os temas experiência própria, o sofrimento e o mal, a sabedoria e prática, e na última live de semana passada, a unidade da natureza. E hoje o tema é o altruísmo e yoga. Esse é um tema um pouco curioso, né? Um pouco estranho, sim, para quem não está familiarizado, mas mais para frente já vai ficar mais claro. O Vinícius aí entrou também, seja bem-vindo. Quando a Radha está falando que o altruísmo é yoga, lembrando que tem uma definição de Blavatsky sobre teosofia, sobre ocultismo, que inclusive está nesse capítulo em alguma parte. Eu não vou ler esse trecho específico, eu marquei alguns que eu vou ler, né? Não vou ler o capítulo na íntegra, para não ficar muito cansativo, muito demorado. Mas tem um trecho aqui que a Blavatsky, é uma citação, né, de uma outra obra de Helena Blavatsky, onde ela afirma que teosofia é altruísmo. E dentro de um conceito de Raja Yoga, o altruísmo poderia ser entendido como Karma Yoga, Yoga da ação. E esse é um conceito um pouquinho mais abrangente da yoga, né? Geralmente, aqui no Ocidente, o pessoal entende por yoga, o pessoal associa muito as asanas, né? As posturas
aquela parte mais física, né, da yoga, que também faz parte, também é super importante. Mas a yoga não se resume somente a isso. Ela tem vários aspectos que a gente pode explorar e praticar da yoga, né? Então, ela vai dizer respeito a um desses aspectos, mais propriamente dito, chamado de Karma Yoga. Bom, eu vou ler um trecho e depois eu sigo nos comentários. O altruísmo é yoga. Aceitar o sofrimento como uma verdade implica uma profunda preocupação com a situação em que o mundo está. Há milhares de anos. E o desejo ardente de socorrer a grande órfã, entre aspas, a humanidade. Esse grande órfão é uma referência às cartas dos Mahatmas. Então, numa das cartas, um dos mestres de Blavatsky, né, Cartas dos Mahatmas, tem as obras aqui atrás de mim aqui. Podem ser adquiridos no site da Editora Teosófica, editorateosófica.com.br. Essa semana, até o Natal, 25% de desconto, todos os títulos. Então, essas duas obras aqui. Tem uma outra obra também que eu não tenho aqui, que é a Carta dos Mestres de Sabedoria, que tem outras cartas. São 3 livros com cartas, né, dos mestres de Blavatsky. Então, essa grande órfã, que é citado aqui, é uma referência a uma citação numa das cartas de um dos mestres, que diz que a humanidade é a única verdadeira órfã desse mundo, a humanidade que sofre. No sentido de que, como a humanidade, ao menos como eu entendo, né, essa referência, como a humanidade perdeu essa conexão espiritual, ela está como se fosse abandonada nesse mundo, por isso órfã. Eu vou ler mais um trecho, depois eu faço mais um comentário. A existência do sofrimento não parece uma verdade quando é examinada casual ou superficialmente. O verdadeiro altruísmo também é diferente de querer ajudar, no sentido usual do termo. Uma ação realmente altruísta é uma forma de yoga, descritas pelas palavras de origem sânscrita, Karma Yoga. Então vejam que quando ela está falando desse altruísmo, ela não está falando necessariamente de boa vontade, de assistencialismo. Claro que tudo isso faz parte, né? Tudo isso são aspectos que compõem esse todo maior ao qual ela está se referindo. Mas ela está falando de um outro nível de altruísmo, que ela vai, no decorrer aqui, explicar melhor. Mas não é simplesmente aquela vontade de ajudar ou aquele assistencialismo, né? Às vezes de fazer, inclusive, e querer mérito por aquilo, né? Querer aplauso, querer reconhecimento. Não é exatamente esse tipo de altruísmo que ela está se referindo. Então ela diz aqui que esse altruísmo, né, deve estar totalmente... A pessoa que, quando pratica esse altruísmo que ela está se referindo, deve estar totalmente livre de vaidade, de imaginar que ela está em uma posição superior, em que é possível ajudar. Né? Então, eu estou te ajudando porque eu estou numa situação melhor. Então ela está dizendo que esse altruísmo que ela está se referindo deve estar isento desse tipo de pensamento. Né? Então, deve ser uma ação pura, o que a gente chama de pura ação pura. Que, em uma interpretação, claro que há várias interpretações para essa palavra, mas em uma interpretação poderia ser entendido como o verdadeiro significado de Dharma. Então, muitas pessoas confundem o Dharma com o karma positivo. Né? Existe o karma negativo e o karma positivo. Boas ações, o assistencialismo, como eu comentei antes, a vontade de ajudar, gera karma positivo, gera bom karma, o que é uma coisa boa, é melhor do que mau karma. Né? Mas não realiza o Dharma, o que nos conduz para uma possível libertação desse grau de existência, segundo várias crenças orientais e a literatura teosófica no geral,
é o Dharma. Né? E esse Dharma, quando, nessa realização de altruísmo puro que ela está se referindo, só ocorre quando há uma ação isenta de segundas intenções. Falando em uma linguagem mais simples. É o que no Evangelho, né, Jesus dizia, que quando uma mão, eu não vou lembrar exatamente, né, a passagem, mas a maioria das pessoas conhece. Quando uma mão estiver dando uma esmola, que a outra não saiba o que ela está fazendo. Ou seja, que seja no anonimato, né, que seja realmente isento de necessidade de reconhecimento. Claro que falar é fácil, né? A gente sempre tem nossa vaidade, né? Nosso ego agindo, e tudo bem, faz parte da natureza humana, mas é bom a gente esclarecer de que tipo de altruísmo que a autora está se referindo na obra. A história da humanidade demonstra que, apesar de existirem inúmeras pessoas que têm boas intenções em relação aos outros, o mundo continuou o mesmo. Então ela está dizendo que boas intenções, somente boas intenções não são suficientes. Existia até um ditado popular, né, de boas intenções, tem um lugar lá que está cheio. Nesse sentido, então eu preciso ter conhecimento. Os mestres de Blavatsky deixam uma fórmula para os ocidentais, para o desenvolvimento humano e espiritual dos ocidentais, que eles dizem que leitura, meditação e altruísmo. Então, antes do altruísmo vem leitura e meditação. Por quê? Por causa desse processo de autoconhecimento e observação das leis da natureza. Se nós não conhecemos, por ignorância nós fazemos o mal, mesmo querendo fazer o bem. Então, eu sempre uso o mesmo exemplo, vou usar de novo aqui, mas se eu não tiver conhecimentos de primeiros socorros e uma pessoa necessitar de ajuda e eu for tentar ajudar sem conhecimento, provavelmente eu irei prejudicar ela mais do que ajudar. Uma caixa de fósforo aparecendo aqui. Eu senti o incenso antes da live. Muito bem. Só o indivíduo que se preparou através de um estudo profundo que inclui a observação da natureza externa e da natureza humana é capaz de aprender a servir no sentido verdadeiro. Então, servir à humanidade. Né? Então, nesse sentido. Então, somente, vou ler de novo, o indivíduo que se preparou através de um estudo profundo, que inclui a observação da natureza externa, ou seja, do mundo fenomênico, das coisas, e da natureza humana, ou seja, a natureza interna, nossa natureza psicológica, como ela falou no capítulo anterior, que eu comentei na outra live. Bom, tem umas partes aqui que eu vou pular, né, senão vai ficar muito longo. O mundo, aquele das existências individuais, é cheio de significados latentes e propósitos profundos, que formam a base de todos os fenômenos do universo. E só a ciência oculta, isso é, a razão elevada à sabedoria suprassensível, pode fornecer a chave para revelá-los ao intelecto. Aquilo que permite a maior manifestação dos poderes e das faculdades da consciência e da vida interior é útil em qualquer situação. O que ela está dizendo aqui, tem um trechinho da obra Aos Pés do Mestre. Eu tenho essa obra? Não está aqui. Mas, enfim, publicado pela editora Teosófica, está disponível no site. Que diz assim que dar um prato de comida para quem tem fome é uma tarefa boa, nobre e útil. Mas alimentar a alma das pessoas é muito mais nobre e muito mais útil. O que está querendo dizer com isso? É algo na linha do que ela escreveu nesse trecho. Né? Que se você der um prato de comida para alguém, claro, se alguém tem fome, dê um prato de comida para alguém, mas no outro dia a pessoa vai ter fome de novo. Né? Não resolve o problema, é um paliativo. Agora, se você auxiliar na transformação dos seres humanos, começando por você mesmo, e depois tentando expandir isso, né, no grau que a gente consegue, obviamente. Ninguém pode forçar ninguém a se melhorar, mas a gente pode partir da gente. Né? Então, partindo da gente, a gente pode fazer algo. Com isso, nós modificamos a situação da humanidade. Quem sabe um dia não exista mais fome no mundo.
Claro que isso não vai ser do dia para a noite, mas se não iniciar o trabalho, ele nunca vai ter uma conclusão, né? Nunca chegaremos a isso. A gente tem que realizar o trabalho interno. E o que ela está dizendo aqui, que essas faculdades internas desenvolvidas, elas são úteis em qualquer situação. Então, tem um outro trecho que ela comenta aqui, que a vida é dinâmica. A vida está acontecendo e ela se modifica a todo instante e ela é dinâmica. Tem relação com o outro capítulo, né, que eu fiz a live também, que ela diz que a sabedoria é algo prático. Por isso, porque é uma coisa fluida, é uma coisa dinâmica. Né? Então, não é um simples conhecimento que a gente memoriza e a gente reproduz, não é o suficiente. Só o orgulho e a resistência à verdade leva-nos a supor que podemos saber o que é bom para o outro. O verdadeiro altruísta não faz essa suposição. Então, aquela prepotência, né, da gente saber o que é melhor para o outro. Ela diz que a gente tem que se colocar à disposição para ajudar, nos trabalhar internamente, e aquela coisa da vida dinâmica. Né? Nós não temos as respostas para a vida do outro. A vida interna de cada um, é cada um que sabe, a dor interna de cada um diante da situação da vida. Ela começa o capítulo dizendo que é necessário que a gente reconheça que existe o sofrimento. Né? Então, a gente reconhecendo isso, nós começamos a estar dispostos a ajudar o mundo. Né? As pessoas estão sofrendo. Né? Nós podemos ajudar nesse processo? Talvez sim. Inclusive nós, né? As pessoas, inclusive nós. O sofrimento faz parte, primeira nobre verdade do Siddhartha Gautama, né? Buda Shakyamuni. Delicadeza, humildade e sensibilidade profundas são as marcas da maturidade necessária antes que se possa ajudar os outros. Aí agora tem uma citação da obra A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky. Seja humilde se quiser alcançar a sabedoria. Então, claro, ela está nos dando aqui, né, ela está nivelando por cima. Né? Ela está nos dando o nosso ideal de altruísmo. Ah, mas eu não consigo, eu não estou pronto ainda para realizar nesse nível. Provavelmente nenhum de nós esteja. Mas isso é um ideal. Eu lembro quando questionaram o Mahatma Gandhi, que ele tinha a filosofia da total não violência, mesmo em pensamento. E alguém questionou ele, mas isso é muito difícil, né? Porque os nossos pensamentos estão sempre se movimentando, a gente não controla muito bem eles. E ele disse, é um ideal. A gente não consegue realizar plenamente, mas é um ideal. É nessa direção que estamos realizando o movimento e o esforço. Né? Então, total não violência, essa era a ideologia dele. Aqui ela está falando de um nível de altruísmo totalmente desapegado, totalmente como doação para o mundo. Não conseguimos realizar nesse nível tão profundo, tão intenso, tão entregue, tudo bem, mas é o ideal. Essa é a meta, é o caminho para onde nós devemos nos direcionar. Blavatsky escreve que o altruísmo é parte essencial do autodesenvolvimento. Na medida em que a consciência de uma pessoa torna-se plena de sentimento altruísta, ela passa a ter as qualidades que mencionamos e, portanto, começa o seu desenvolvimento. Seu desenvolvimento. Um dos paradoxos da vida interior é que se deve aprender a ajudar e a ser realmente útil, mesmo sem se sentir qualificado para ajudar. Então, aqui tem um paradoxo, né? Porque, por um lado, a gente tem que se instruir para poder ajudar, né? Para não atrapalhar, como eu comentei antes. Por outro lado, a gente não pode esperar estar pronto para começar a ajudar, porque senão nunca estaremos prontos. A gente tem que começar o processo, até porque o serviço é um ponto importante do nosso desenvolvimento. Então fica o desafio. Né? Por isso que eu disse que esse altruísmo puro, isento de tudo, ele é um ideal. A gente não consegue realizar ele plenamente ainda, mas a gente tem que começar por algum lugar. Né? O mais humilde é o mais sábio, e que está melhor qualificado para servir o mundo. O altruísmo
é uma mudança substancial na qualidade da mente, mais do que uma ação específica qualquer. Quando há o estado interior correto em nós, a ação correta ocorre automaticamente. Eu até fiz uma marcação especial nesse trecho que eu achei super importante. Eu vou ler ele de novo. O altruísmo é uma mudança substancial na qualidade da mente, mais do que uma ação específica qualquer. Quando há o estado interior correto em nós, a ação correta ocorre automaticamente. Então veja que ela está falando de algo muito mais profundo do que um simples assistencialismo, né? Ela está falando de uma mudança no nosso estado mental, na nossa qualidade mental, na qualidade dos nossos pensamentos. Né? Ao menos no meu entendimento, é algo nesse sentido que ela está se referindo. Ela não está se referindo a uma simples ação externa. Né? Por isso que é yoga, porque está nos transformando, está nos conectando. É uma ação de união, de integridade com o nosso ser interno e nosso ser externo. Como vimos, a compreensão altruísta é aquele estado no qual não existe mais a teimosia e o desejo de moldar a vida, conforme os padrões criados por si mesmo. Enquanto existir um eu pessoal, com sua vaidade e orgulho, o altruísmo é impossível. Nesse nível que ela está falando, claro. O progresso altruísta é a habilidade de anular o eu pessoal, o que se consegue através da compreensão dos movimentos deste eu. O começo da sabedoria não é o temor a Deus, entre aspas, mas sim a compreensão do eu. O autoconhecimento, ou Atma-vidya, para usar o termo em sânscrito, é o único tipo de altruísmo que todo teosofista, sábio e desinteressado deve buscar. Esse trecho final é da obra Ocultismo Prático, da Helena Blavatsky, que está aqui. Então, outro livrinho de bolso, fantástico, aí, publicado pela editora Teosófica, fica a dica para aquisição. Então vejam só. Ela fala aqui no finalzinho sobre o Atma-vidya. Então, que o autoconhecimento, ou Atma-vidya, é o único tipo de altruísmo que todo teosofista, sábio e desinteressado deve buscar. Esse Atma-vidya nós poderíamos traduzir como o conhecimento da alma ou o conhecimento do espírito. Então, na obra Ocultismo Prático, ela aprofunda muito mais essa questão, diferencia o que é artes ocultas do que é ocultismo, são coisas diferentes, mas que geralmente são confundidas. Até tem um áudio de uma palestra minha sobre esse assunto no YouTube, quem pesquisar lá pode encontrar. É Ocultismo versus Artes Ocultas, que é um capítulo da obra Ocultismo Prático. Então esse Atma-vidya, que é o conhecimento da alma ou conhecimento do espírito, é o foco que todo teosofista, verdadeiro teosofista, né, deveria ter. Não se distrair nas questões fenomênicas, algumas questões de curiosidade, mas sim focar nesse conhecimento da alma, nesse conhecimento do espírito, que a Radha, nessa obra, classifica como autoconhecimento. Então vejam que o que ela está chamando de autoconhecimento não é um simples processo psicológico, mas um processo também espiritual. Grato por assistirem, eu finalizei o capítulo. Não sei se tem perguntas, deixa eu ver aqui no Facebook. O Facebook hoje está mais confuso porque eu fiz pelo Note. Vamos ver aqui. No Instagram tem várias pessoas que entraram, né? Mas acho que ninguém mandou nenhuma pergunta aqui. Vamos ver aqui o nome das pessoas. Então tem o Vinícius, o Leonardo. Ó, o Leonardo tá aí. O Leonardo frequentou os estudos lá em Caxias do Sul. Adriane, Gisele, Cláudia, Patrícia. Tem que cuidar aqui para não clicar em nada errado aqui. Encerrar a live antes da hora. Deixa eu ver aqui no Facebook se eu consigo ver, se alguém mandou algum comentário. Bom, então
Enquanto vai abrindo aqui, tá bem lento. Na próxima segunda-feira, então essa live é para começar às 20 horas, hoje atrasou. Aqui no Facebook, o Diogo estava assistindo, né? Então, ele assistiu semana passada também, bem-vindo. Né? Que bom que você está conseguindo acompanhar. Então, segunda-feira que vem, espero que consiga começar às 8 horas. Né? Mas depois eu publico o vídeo também, não tem problema, pode assistir depois do horário, né? E o tema vai ser Observe o que ocorre no interior. Então, agora a gente chegou na metade do livro. Então tem mais aí umas 5 lives para finalizar ele. Ela vai começar... Ela levantou, nessa primeira metade do livro, ela levantou várias questões, né? Várias questões para a gente observar sobre a natureza do mundo e a natureza humana. E agora ela vai começar a apresentar as soluções. Então, como tentar contornar essas questões tão humanas e espirituais que ela está abordando ao longo da sua palestra. Né? Lembrando que o livro é uma transcrição de uma palestra que ela realizou com o tema, né, em cima do pensamento de Helena Blavatsky, que é a cofundadora, né, da Sociedade Teosófica. Certo? Então, obrigado a todos por assistirem. Estou encerrando a transmissão. Em breve eu vou postar o vídeo com melhor qualidade no Facebook, né, que aqui pela câmera do meu notebook não está adequado. Né, mas hoje não rolou pelo smartphone, por algum motivo que não sei explicar.